E aí, pessoal, a paz do Senhor, para todos que vão examinar as Escrituras comigo hoje. Irmãos, eu tenho uma mensagem, tá, para você que está acompanhando, que está estudando, que está prestando atenção naquilo que eu estou falando. Das outras vezes, a gente disse a respeito de Daniel 7:25, que fala sobre a mudança dos tempos. Ele fala também sobre as leis que seriam mudadas e moldadas à característica do anticristo, né? Porque o anticristo, ele não pode reinar sem estar tudo no parâmetro e padrão do que ele é e como ele é. Porque a Bíblia fala que ele é o homem da iniquidade, que ele é o homem da sujeira, que ele tem que ter tudo no caos para ele poder dominar. E esse caos inclui tanto financeiro, né, governos e religião. Essa é uma outra coisa que eu também preciso de falar para você, mas em outros vídeos, pois hoje nós vamos falar a respeito de Daniel 11, versículo 37, que diz a respeito do seu propósito para o tempo do fim. Embora eu tive lendo outras Bíblias aqui com passagens diferentes nesse mesmo versículo, só que eu quero tratar um pouco desse versículo aqui porque eu acho muito importante a forma que foi traduzida essa mensagem em Daniel 11, 37. Que ele não tem afeição ou desejos por mulher. É uma passagem muito interessante porque se nós formos calcular o tempo que estamos vivendo na Terra, a forma que estão sendo tratadas as mulheres, a forma que está sendo tratado os homens, a mudança de sexualidade, a feminação dos homens e o empoderamento das mulheres, a gente percebe que vai haver algo muito estranho, tanto nas leis, no tempo e ao desejo de mulheres. Então a gente presta bastante atenção nisso e a gente observa que realmente há algo que está acontecendo no mundo. Como o mundo está sendo muito moldado e transformado, creio eu, que é para todo este movimento, né, do anticristo na terra, porque lá atrás Jesus já dizia para os discípulos, quando Jesus estava ensinando os discípulos a respeito do tempo do fim, o princípio de dores, Jesus já falava que o espírito da iniquidade, o espírito do anticristo já estava na terra, naquele tempo. Então ele veio trabalhando as nações, ele veio trabalhando os povos, modificando as pessoas e os pensamentos delas, né? Em questão de família, em questão de sexualidade, em questão de religião, em questão de governo. Então ele veio trabalhando isso e olha só como nós estamos nos dias atuais, nos tempos atuais. Trazendo isso para dentro da fé, nós observamos que o tempo está sendo mudado, né? Os tempos mudaram, as coisas foram transformadas e trazendo isso para dentro de mudança, a gente percebe as leis estão sendo trocadas, né? O certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo. Até mesmo os cristãos não conseguem identificar mais. Se ele não lê a Bíblia, ele não consegue mais identificar o que é certo e o que é errado, porque isso foi trabalhado. Porque nós temos a Bíblia na mão, mas muitas das vezes negligenciamos o sistema da Bíblia. Nós não queremos a Bíblia como nosso ponto de fé e ensino de lei, né? Que as Escrituras falam que a lei para nós é o nosso Deus. E tudo que está aqui é de Deus. E hoje o ser humano não quer mais isso. Então, trazendo todo esse sistema que a gente está vivendo,
eu quero falar um pouco desse versículo de 37, Daniel 11, que está mostrando para a igreja o que está acontecendo, só que o povo, as pessoas, não têm interesse mais em saber da verdade, porque isso foi negligenciado, até mesmo por pastores, porque ensinaram o povo a não ler a Bíblia, ensinaram o povo a não conhecer a verdade, e hoje nós temos uma igreja que não conhece, não sabe do que vai acontecer, dos princípios de Deus, dos ensinamentos de Deus. Eu quero ler aqui com você, então está escrito assim, Daniel 11:37. Diz assim: não terá respeito aos deuses de seus pais. Nessa versão aqui diz assim: nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Nota que nessa tradução tem uma vírgula antes e uma vírgula depois, mostra que isso é importante. Nem ao desejo de mulheres. A gente entende que desejo de mulher pode ser quando a mulher quer algo, ele não vai dar valor. Mas pode ser não terá desejo por mulheres, embora não está dizendo por mulheres. Ele não vai querer mulheres, no caso. A gente identifica algo muito interessante. Nem ao desejo de mulheres, né? Que pode ser as mulheres não terá uma liberdade com ele. Porque pode ser que ele seja um islã, pode ser, tá? Um muçulmano, pode ser, que as mulheres não terá algo com ele ali. A gente leva isso muito a sério porque esse pode ser um grande ditador. O cristianismo vai ser banido, porque existe hoje o Crislã. O Islã tá tomando poder no mundo inteiro. Irmãos, e também pode ser que ele possa não querer mulher. Tá? Vamos um pouco entender isso no tempo atual. O que nós estamos vendo no tempo atual? Homens com desejos por homens, como a Bíblia diz. Estamos voltando lá atrás, tá? De Sodoma e Gomorra, por exemplo, né? Que tinha bastante dessas ações, bastante desse processo ali que nós temos hoje. E estamos entendendo que o mundo está se convertendo em abominações, pensamentos de abominações, homens com desejos para homens e mulheres com desejos para mulheres, destruição da família total. Então, a gente leva um pouco mais isso aqui mais adiante, a gente percebe as leis estão sendo mudadas, o tempo está sendo mudado e agora a gente percebe mais ainda afinco que a família está sendo destruída por esses pensamentos, por essas ideologias de gênero. E o mais impressionante que eu percebo é que muitos dentro da igreja têm concordado e batendo palma para esse sistema que está sendo implantado. É muito interessante a gente prestar atenção nos outros cristãos e mostrar para eles a Bíblia, porque muitos deles dizem que sabem ler, percebem, ou sei lá o que eles fazem, e no fundo não têm um conhecimento espiritual. Eu estava detalhando esse aqui para mim mesmo, sabe? Daniel 11, eu estava lendo ele aqui para mim poder passar para você há poucos minutos atrás, e eu tive a impressão que os que ensinam essa palavra aqui vai ser perseguido. Vai ser morto alguns deles. E eu quero dizer para você que a morte não é o fim. Nessa terra, a morte não é o fim.
A morte eterna, sim, mas a morte da carne nessa terra, não. É melhor estarmos preparados para entrar no reino de Deus do que fora dele. Do que acharmos que conhecemos, que pensamos como o mundo pensa. E no fim, nós estávamos contra as vontades de Deus. A gente percebe, eu mesmo sou atacado por muitas pessoas cristãos, diz que é cristão não, mas são crentes, e essas pessoas dizem que o meu pensamento é errado. Quando eu falo de religião, quando eu falo de sistema que estão sendo implantados e muitos não estão vendo, supostamente não estão vendo ou estão querendo esse sistema. O sistema comunista que está querendo ser implantado em todos os países é o menor dos nossos problemas. Porque no fundo vai ser implantado um pior. Quando todo esse sistema tiver sido implantado, o sistema do anticristo vai ser pior do que todos os sistemas que já foram implantados na Terra. Esse vai ser muito pior. Vai ultrapassar o sistema comunista. Se o sistema comunista já matou muitos, esse sistema do anticristo vai matar milhares de pessoas. Porque ele é o homem da iniquidade. Ele é o homem da perversidade. O seu sistema será pior do que todos que houve na Terra. Esse homem pode ser que ele não queira dar nenhuma autoridade para as mulheres. Pode ser que ele seja não tenha afeição por mulheres. Pode ser que ele não tenha afeição por mulheres. Mas pode ser também que ele não vai dar liberdade para as mulheres. É o pior sistema que o homem vai enfrentar na face da terra. Meus irmãos, eu quero deixar isso aqui para você e quero deixar um alerta para você. Aceite a Jesus. Agora, peça perdão pelos seus pecados. E comece a observar as escrituras com vírgulas, pontos, que é na nossa linguagem, claro, nas nossas traduções, porque está em português. Mas o que está por vir ao mundo, tá, é muito, muito pior do que toda a terra já enfrentou. Satanás, ele tem contra o ser humano uma ira terrível. Ele odeia você. Satanás odeia você. Tudo que a Bíblia tem nos alertado, é bom que a gente fique preparado, porque está aqui, está tudo aqui. Nesse livro de capa preta, está tudo aqui mostrado para mim e para você, para que nós possamos enxergar a verdade, ver a verdade. Porque Jesus alertou o homem há 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos, porque temos aqui o Antigo Testamento também que já falava. Daniel é do Antigo Testamento, aproximadamente 400 anos antes de Cristo. E observamos que ele falava a respeito de um homem que se levantaria nos últimos tempos. Quero deixar esse alerta para você e dizer para você que Jesus te ama. Volte ao Senhor hoje. Volte, talvez você tenha andado nos caminhos mais errados achando que é o perfeito. Mas eu quero dizer para você que agora é o momento de aceitar Jesus. Agora é o momento de você reconhecer e ver o que está acontecendo pelo mundo afora. Não é só no Brasil. E as Escrituras falam que não seria só no local e também não seria em todos os locais. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. E eu deixo a paz do Senhor na sua vida e Deus te guarde e te abençoe. Fique com Deus. A paz do Senhor.